Bem-vindo à 8ª reflexão pedagógica da obra A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Eu sou o professor Márcio Aurélio Rodrigues e na videoaula de hoje nós aprenderemos a respeito da rotina dos livros didáticos e da cultura de um perfeito mau professor. Fique ligado, porque sempre é tempo de aprender. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Aurélio falando com vocês mais uma vez. Nós estamos na nossa 8ª videoaula da série A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Na videoaula de hoje, nós veremos mais 3 aspectos, 3 coisas que caracteriza um professor como um perfeito mau professor. Então fique ligado, porque nos próximos 10 minutos nós trabalharemos a respeito da rotina de um perfeito mau professor. Falaremos também como que o perfeito mau professor utiliza o recurso do livro didático e também falaremos a respeito da cultura de um perfeito mau professor. E aí, parafraseando, para iniciarmos essa reflexão pedagógica, Paulo Freire que nos fala que nós devemos ser, como professores, enquanto profissionais da educação, eternos aprendizes, ok? Então, o primeiro aspecto da nossa videoaula de hoje é a respeito da rotina de um professor. Qual é a rotina de um perfeito mau professor? Olha o que o Malba Tahan está dizendo. É importante deixar claro para os nossos amigos, nossos colegas professores, que nós estamos tentando aqui passar para vocês exatamente o que o Malba Tahan coloca dos aspectos, das posturas didáticas que um professor precisa ter. Tá certo que este é o posicionamento do Malba Tahan. Talvez seja diferente do seu posicionamento, mas que esses posicionamentos possam nos provocar, possam nos fazer refletir, para ver se nós estamos desenvolvendo uma prática didática coerente com os princípios educacionais. Em relação à postura, em relação à rotina de um professor, ele diz: o perfeito mau professor, ele é intransigente e mantém-se sempre rotineiro e desatualizado. Ensina o que aprendeu e como aprendeu e ainda detesta inovações no ensino. Então o professor aprendeu de um jeito, ele quer que os seus alunos aprendam do mesmo jeito que ele aprendeu. Então ele procura ensinar da mesma maneira que ele viu os seus professores ensinando. E aí nós podemos fazer alguns questionamentos aqui. O primeiro questionamento que nós podemos pensar é: será que é razoável eu ensinar um determinado conteúdo para os meus alunos hoje e daqui 10 anos ensinar aquele mesmo conteúdo e da mesma maneira? Será que os alunos daqui 10 anos não estarão numa outra dimensão? Digo numa outra dimensão, são outros alunos, com outras necessidades, com outras posturas, com outro dinamismo. E aí eu, enquanto professor, aprendi de um jeito, vou passar os meus 30, 35, 40 anos enquanto professor, utilizando simplesmente o único método na qual eu percebo que as coisas dão certo. Então devemos pensar a respeito da rotina. Para quê? Para que a minha prática não seja uma prática simplesmente rotineira. Para que eu possa diversificar, levar os meus alunos para outros lugares, para que eles possam também aprender com outros instrumentos. Ou seja, o perfeito mau professor, ele detesta inovações. Em outras palavras, o Malba Tahan está dizendo lá em 1967 que um professor, ele precisa estar atualizado. E hoje, no ano de 2019, como estamos, não dá mais para um professor falar assim: olha, eu já sou velho demais, esse negócio de tecnologia não é para mim. Isso aí é para essa geração, mas você não está lidando com essa geração? Você não quer transformar a vida desses alunos nas quais você está entrando em contato? Como é que você coloca uma barreira? Como é que você coloca um bloqueio
dizendo que você não vai procurar inovações, não vai procurar recursos tecnológicos para dinamizar a sua prática de sala de aula. Não dá mais. O professor Ubiratã D'Ambrosio fala que o professor precisa se atualizar. O professor precisa buscar alternativas para chamar a atenção dos seus alunos. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser um indivíduo obsoleto. Um indivíduo que vai provocar o descontentamento dos alunos para aprender aquele determinado conteúdo. Como em tudo na vida, aquilo que cai na rotina é prejudicial para a relação, para o relacionamento, para a interação, em sala de aula também acontece da mesma maneira. Então nós temos que pensar a respeito disso. Eu estou sendo um professor rotineiro, eu estou sendo um professor desatualizado, e aí eu sou rotineiro, sou desatualizado e quero exigir a atenção dos meus alunos. Alunos que vivem na era do Netflix, alunos que vivem na era do YouTube, da interação rápida e automática. E aí eu quero que os meus alunos fiquem concentrados ali 2 horas escutando eu falar e falar e falar. Devemos pensar sobre isso, se nós queremos a atenção dos nossos alunos. Olha o que o Malbatarran está dizendo. O perfeito mal professor, ele diz, olha, eu estou habituado ao método clássico. Assim tenho ensinado e continuarei a ensinar. Eu detesto inovações no ensino. Eu aprendi de um jeito, é dessa maneira que eu vou prosseguir. O perfeito mal professor, ele permanece com o velho método de ensinar por meio da explicação no quadro negro. Olha o que o Malbatarran está dizendo. Sistema de salivação. Professor que chega para dar aula às 19 horas e vai dar aula até 23 horas. O professor tem 4 horas de aula. Ele passa as 4 horas de aula falando. E aí ele sai daquela aula exausto, porque ele falou num período de 4 horas. Usou o método da salivação de forma intensa. Como é que os alunos conseguirão prestar atenção durante 4 horas, por mais que eles queiram estar ali? E os nossos alunos da educação básica, que muitas vezes não querem nem estar ali, estão ali por algumas outras razões. Então nós, enquanto professores, precisamos pensar a respeito da nossa rotina. Qual tem sido a nossa rotina? Temos procurado diversificar a nossa prática didático-pedagógica ou temos usado simplesmente a explanação e a salivação para prender a atenção dos nossos alunos? O ensino sempre pode e deve ser melhorado. Então esse é um princípio. A minha prática de hoje, amanhã, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa ser melhorada. É o conceito de insatisfação positiva. Eu preciso ter conscientemente que eu preciso melhorar. O dia que eu, enquanto profissional da educação, deixar de pensar que eu preciso melhorar, que eu preciso ficar no mesmo momento, no mesmo ponto, eu começo a ter problemas. Olha o que o Malbatarran está dizendo, quanto ao conteúdo da matéria e quanto à técnica do trabalho. O rendimento escolar é em grande parte, e aqui ele dá uma cutucada. Talvez você discorde. Isso é o que o Malbatarran está dizendo. O rendimento escolar é em grande parte uma decorrência desses fatores. Ou seja, professor que não procura se aperfeiçoar, professor que não procura diversificar a maneira que ele ensina aquele determinado conteúdo, como que o aluno vai aprender? Pode ser que alguns aprendam, mas a grande maioria não aprenderão. E aí, os indicadores serão negativos. E aí ele fala sobre isso. Ao professor cabe, pois, a maior parcela de responsabilidade pelos índices de baixo rendimento dos alunos. Então ele aqui está colocando a grande responsabilidade pelas baixas notas, pelos baixos indicadores da avaliação, num professor que é rotineiro, num professor que está desatualizado. Então, colega, vamos bater um papo aqui nós dois. Eu preciso estar atualizado.
Eu estando atualizado, eu vou levar coisas novas, coisas próximas da realidade dos meus alunos, com diferentes metodologias, mas também não vou esquecer, não vou deletar o tradicional. No entanto, eu não posso ficar só na rotina do tradicional. É isso que o Malbattahan está dizendo. Olha, você é rotineiro, seus alunos vão mal e a culpa também é sua. Saiba disso. E aí, trouxe para vocês hoje duas frases importantes. A primeira é do filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ou seja, ser um professor rotineiro e esperar que seus alunos saiam bem nas avaliações. Isso é tolice. Mário Sérgio Cortella falando para vocês. E a nossa próxima frase é: fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade. E aí vem o Einstein e fala que é uma insanidade nós querermos que os nossos alunos saiam bem, progridam, se eu, enquanto profissional, não estou progredindo. Não estou procurando diversificar e melhorar a minha prática pedagógica. Em relação à rotina ainda, o Malbattahan nos diz: deve o professor variar os procedimentos didáticos a fim de não cair na rotina. A rotina colabora para que os alunos se afastem da matéria, passando a encará-la como um tormento. Já a aula variada leva o aluno a um maior interesse e, consequentemente, a um maior esforço na aprendizagem. Eu comecei a lecionar no ano de 2000. Fazem 19 anos que eu sou professor de matemática. E aí eu quero pensar a respeito da minha prática para que você pense a respeito da sua prática. Será que eu tenho repetido ano a ano a mesma experiência? Ou será que ano a ano eu estou provocando, eu estou adquirindo experiências diferentes? Ou experiências diferenciadas? Porque um perfeito mau professor, ele desenvolve uma prática e aí ele repete aquela prática N vezes. Você já viu aquela história que um professor de matemática, ele adota um livro, coloca aquele livro debaixo do braço e ensina aquela disciplina ou ensina aqueles conteúdos da mesma maneira durante 35 anos? O Schumann fala sobre isso. Na verdade, esse professor não tem 35 anos de experiência. Ele teve 1 ano de experiência. E depois ele repetiu aquela experiência 35 vezes. Qual tem sido a sua rotina? Você tem procurado adquirir novas experiências? Você tem procurado sair da casinha um pouquinho? Você tem procurado se atualizar? Ou você tem repetido aquelas experiências que você teve? Isso é importante para a nossa reflexão pedagógica. Agora, um aspecto relacionado aos livros didáticos. O perfeito mau professor procura conhecer apenas o livro-texto que é adotado em sua classe. Ele não lê outros livros, artigos ou revistas. Para o perfeito mau professor é perda de tempo. O perfeito mau professor não estuda, não procura ampliar seus conhecimentos diretamente relacionados com a matéria por ele lecionada. Então, muitas vezes, a nossa preocupação é exatamente em relação àquilo que eu vou ensinar. Agora, meus amigos, hoje nós temos a internet, hoje nós temos as revistas científicas, nós temos os eventos, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos tantos sites que podem nos auxiliar, diversificar e diferenciar a nossa prática pedagógica. Eu, enquanto professor, tenho que entender que o livro didático é o principal recurso que nós temos. É o principal. E vai continuar sendo o principal. Mas o que o Malbattahan está gritando aqui e eu estou externalizando para vocês é: eu não posso adotar um livro didático e ficar somente no livro didático. Eu preciso levar os meus alunos para o laboratório. Eu preciso trazer uma sequência didática de uma pessoa que teve uma experiência em um outro lugar. Para quê? Para que meus alunos possam aprender.
para que os meus alunos possam perceber que aquilo que eu estou ensinando a eles é importante. É importante. Então nós precisamos entender que o livro didático é um ótimo recurso. No entanto, eu não posso ficar exclusivamente com ele. E em relação à cultura de um perfeito mau professor, o professor deve estudar sempre. E aqui vem o que vários pedagogos nos dizem. O professor deve estudar sempre, deve procurar aperfeiçoar e ampliar os seus conhecimentos. Seus estudos devem relacionar-se permanentemente com problemas da sua atividade docente. E para encerrar, nós queremos deixar essa mensagem para vocês. O estudo constante da matéria que leciona impõe-se como uma necessidade imperiosa ao professor. Os conhecimentos evoluem a cada dia e com isso surgem modificações apreciáveis em muitos conceitos. Então, nobres colegas, nós estamos encerrando o nosso vídeo de número 8. Nesse vídeo nós aprendemos que nós não podemos ficar somente na rotina, uma rotina pragmática. Nós precisamos diferenciar as nossas práticas didático-pedagógicas. Devemos sim usar o livro didático, no entanto, precisamos também procurar outros recursos. E nós, enquanto professores, temos que melhorar a nossa cultura, a nossa parte cognitiva, sabe para quê? Para que nós possamos levar coisas diferenciadas para os nossos alunos, porque os nossos alunos merecem, ok? Vamos juntos, porque nós estamos indo agora para a reta final do estudo da obra A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Um abraço a todos.